Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. E hoje a gente vai falar de um autor que eu amo, é um dos meus autores preferidos. E esse é um dos livros que eu também mais gosto, que é um dos livros mais bonitos, que é O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. E aí? E Conta um aí, pouquinho Dan, pra bom te gente. ver. Bom te ver, conta um pouquinho do autor pra gente, desse cara incrível que é Walter Hugo Mãe. Walter é uma descoberta para aquelas pessoas que nunca leram nada, né, dele, enfim, vão ter uma primeira experiência de leitura. É sensacional, é um cara diferente. O Walter ele tem uma história curiosa, né? Ele nasceu em Angola em 1971, portanto ele é um ano mais novo do que eu. E, e produz muito, né? Um sujeito que tem feito livros um atrás do outro aí, tem vários livros premiados, publicados. Ele viveu pouco tempo lá em Angola, né? Onde ele nasceu, e ele se considera português, até porque também quando ele nasceu era administrado por Portugal, então também não era que era um país independente. E ele vive desde então em Portugal, e é assim que ele se reconhece, né? E ele é um desses multitalentosos escritores que não só escreve, mas também escreve música, é um sujeito que Uhum. apresenta programas de entrevistas, ele é editor, ele desenha também, então É. é uma figura um pouco diferente, que tem muitas atividades artísticas assim na sua vida, né? Ele se formou primeiro em Direito, depois em Literatura Portuguesa, então tem uma formação bastante vasta, um pouco diferenciada. E só para citar alguns dos prêmios que ele recebeu, em 2007 ele recebeu o Prêmio Saramago, aliás foi super elogiado pelo próprio Saramago, né? É. Que dizia até que ele não tinha o direito de escrever assim tão jovem, né? Ele ganhou o Prêmio Portugal Telecom também, ganhou o Prêmio Oceanos, e ele é um habitué dessas festas literárias no Brasil, né? Ele volta É, sempre para o Brasil, está sempre aí em mesas e debates e tal, e lançamentos de livros também, e ele tem um público cativo no Brasil com quem ele dialoga o tempo inteiro. E o livro que a gente vai falar hoje vai ser lançado agora, né, em pouco tempo no cinema, e acho que com o Rodrigo Santoro, né, faz parte também aí do casting aí desse livro. E uma coisa curiosa que eu queria falar, para aqueles que estão interessados em saber um pouco mais sobre a biografia dele e tal, uma coisa que faz um tempo já que eu assisti, existia um programa que eu via que se chamava, em inglês, chamava Who Do You Think You Are? E eu sempre procurei esse programa, que é uma espécie assim de busca da árvore genealógica das pessoas, e eu sempre procurei e falei, pô, será que não vão fazer um desses no Brasil? Como é que vai ser esse negócio? E não existe no Brasil esse programa, mas existe em Portugal. E é muito curioso que em um desses episódios, que está disponível pela internet, assim, se as pessoas acessarem no YouTube, elas vão achar facilmente. Só que ele não se chama assim. Em Portugal ele chama como é que é? Quem é que tu pensas que eres? Uma coisa assim, né? ah, E é sobre ele descobre a vida para uau, trás, né? Ele vai visitar o lugar onde ele nasceu, é super interessante, emocionante também, e está disponível, é fácil de ver. Então, aqueles que tiverem interesse em vou saber um pouco procurar. mais, é uma história interessante da vida dele. Agora, vamos falar sobre a Nossa, eu história aqui, super vamos tenho. falar sobre o livro. Vamos lá. É bem difícil falar desse livro, porque ele é muito mais do que o enredo dele, ele é muito mais do que as histórias que estão ali, né? A gente já falou um pouquinho aqui nesse canal sobre isso, né? A experiência de ler é o que vale aqui, né? Não é só a história, não é só a narrativa, é o jeito de escrever aqui de Walter Ugumãe, que é muito peculiar e que é muito bonito, que é muito único. É Então, assim, eu verdade. vou contar um pouquinho dessa história, mas, assim, precisa ler. Não É, tem, assim, isso é uma coisa que eu tô até pensando, como é que esse filme vai retratar esse livro eu com a estou muito beleza que ele curioso tem, também. porque, cara, o que importa aqui é essa narrativa, essa escrita linda dele, né? Então eu tô muito curiosa para saber como é que isso vai. E ele, eu assisti uma entrevista dele que ele diz que ele diz assim: o filme é o livro em imagens. Fiquei Que bem chocada, incrível. porque ele amou, ele amou. Então vamos ver, eu tô super na expectativa. Estou curioso também. Depois, Boa sorte para você depois a para gente descrever. comenta. Não, não, não vai chegar aos pés, assim. Eu só vou fazer aqui uma passão, porque não tem como. Vamos lá, então é o seguinte: eu acho que são histórias ali. É um livro que ele tem muitos capítulos, com histórias que parecem ser histórias diferentes, né? Mas são assim, são histórias de solidão e elas se cruzam. Em algum momento ali espera que elas vão se cruzar.
Então, começa com uma frase muito bonita que é assim: um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Né? Isso já me tocou assim. E aí, esse homem é o Crisóstomo, né? É um pescador. Ele chega aos 40 anos e ele entende que ele é um homem pela metade, né? Que falta para ele um filho para que ele seja inteiro, para que ele se complete, né? Ele entende isso e aí ele sai em busca de um filho. Ele vai procurar mesmo. Ele quer uma criança. E aí encerra esse capítulo e aí começam outros ali. Então, depois a gente conhece uma anã, né, que é uma moradora de um vilarejo e tal. Ela é muito bem cuidada pelas mulheres do vilarejo, ela é tratada como coitadinha e tal. E aí ela engravida, né, o que para as mulheres ali, para as pessoas, era impossível. Como que aquela anã, né, que imagina se ela ia ter um homem na vida, ela engravida. Ela engravida provavelmente de um dos maridos ali daquelas mulheres. Então aí de repente ela já vira a traidora ali da vila. E aí ela tem essa criança e ela morre no parto, e essa criança, obviamente, é renegada. Ali é outro capítulo que se encerra. Depois a gente conhece a Isaura, que é uma mulher muito triste, uma mulher que perdeu a virgindade muito cedo, e aí a partir dali ela perdeu o futuro, né? Ninguém queria mais essa mulher, e aí ela foi abandonada, e ela é muito melancólica, e ela começa meio que a definhar mesmo, ela é muito magra, então tem todo um peso ali sobre ela. E aí a gente tem um outro personagem que é Antonino, que é um rapaz muito sensível, muito delicado. E aí o Walter ele traz o tema da homossexualidade, né? E aí ele traz ali naquele vilarejo, ele é visto como o maricas da cidade, uma pessoa anormal que não pode ser amada, que não pode ser incluída em nada, né? Então tem essa coisa muito, muito forte do preconceito. Inclusive a mãe dele, a Matilde, ela vive um dilema de odiá-lo, né, por ele ser assim, de se odiar, de se culpar por ter criado assim. Ela acha que a culpa é dela, né, de ele ser Uhum. maricas. E ao mesmo tempo ela também não consegue se desfazer do amor que ela tem por aquele filho, né? Então aqui a gente ainda fala um pouco desse amor de maternidade e tal. E aí essas histórias vão começar a se encontrar, né? Os personagens se encontram, eles criam laços, e aí que vem a beleza dessa coisa. E a escrita, ela mescla um tanto de tristeza com um absurdo de beleza, assim, né? Então ele explica que o amor, ele pode vir da dor, mas se a gente estiver aberto para o outro, eu acho que o mais importante, assim, dessa lição dele aqui é que a gente pode se encher do outro, né? E Uhum. aí a gente pode ser ainda maior a partir dessa construção, né, de relacionamento e de família, que família a gente inventa, a gente monta, e aí eu não vou contar o final, mas é muito bonito, é muito bonito. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar desse livro, é um livro muito bonito, na história e na escrita. O que você É. acha, Má? Eu achei também, eu acho que é um livro, você definiu bem, é muito difícil de fazer uma sinopse desse livro, ou sei lá, sem contar muita coisa, contando também, mas é um livro que me fez pensar assim, é sobre o desejo da paternidade, ou da relação da maternidade também, de alguém que chega até um certo ponto da vida e sente uma espécie assim de urgência de continuidade, de amor, de É, cuidado, algo como se fosse inato, né, em cada um de nós. E o livro é uma coleção assim de personagens improváveis. Você citou alguns aí, essa coisa, o cara é o pescador de 40 anos, aí é a Nan, é o filho improvável dela, é a mulher que perde a virgindade, aí entra num certo ostracismo, assim. É uma coisa bastante esquisita. Causa uma certa confusão a leitura no início, mas depois você se acostuma e entende um pouco esses saltos e como é que essas histórias se entrelaçam, né? E ele faz isso de um jeito muito interessante, muito difícil de fazer e de te prender de uma forma que acho que é por meio dessa poética e por meio dessa é. forma do Walter escrever, que está presente também nos outros livros dele, que é bem característica assim dele, né? Eu estava lendo uma coisa muito interessante, que é a seguinte: ele conta que o livro evoluiu de uma crônica. Ele escreveu esse primeiro capítulo. Se você olhar esse primeiro capítulo, ele se encerra ali, ele não precisa de É. mais nada, né? E ele fala isso, ele fala assim: o livro, ele falou, eu escrevi isso no aeroporto, acho que em 3 horas, sei lá. E ele diz: é um conto que se encerra ali, que não precisa de mais nada. Mas eu é que precisei de mais alguma coisa. Ele falou: eu não consegui deixar aquela gente embora ali, né? Então ele falou: o Crisóstomo precisava me ensinar mais alguma coisa, e ele disse que o Crisóstomo é essa pessoa que ele queria ser, né? Essa pessoa agregadora, essa pessoa
boa, né? E aí, depois ele analisa, ele fala assim, até os 36 anos ele não queria ter filhos, o Walter Ugumãe não queria ter filhos. E aí ele dizia que É. sim, a paternidade poderia ali acabar um pouco com a vida que ele tinha, né? E é óbvio que a maternidade, a paternidade faz isso, né? Muda muito da nossa vida, completamente. E aí ele disse que não era para ele, né? Não era tão importante para ele, e para ele era uma coisa impossível ter filhos. E aí ele disse que depois disso nasceu um sobrinho dele, e aí ele começou a entender que, opa, talvez ali fosse para ele, ele começou a gostar daquilo, enfim. E aí ele diz que é isso, depois que ele escreveu essa frase, né, que um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter o filho. Chamava-se Crisóstomo. Aí ele falou: pronto, não era eu, mas era muito dele ali, né? Quando ele entende que, poxa, eu acho que a gente procura isso para ficar completo, né? Então eu achei muito, muito interessante. E ele fala isso, né, em entrevistas, de que ele aprende com os personagens dele, que ele cria Nossa. esses personagens, mas de uma certa forma eles criam uma vida independente e ele acaba se relacionando com eles de alguma maneira que ensinam algo, né? E acho que essa história era uma urgência dele também, né? De que urgência é Sim, essa, né? De ser pai, de ter uma descendência, né? E é, acho que a coisa dele falar um pouco sobre esse estilo, né? Eu acho que tem um pouco a ver. O jeito que ele nos prende, não só nesse livro, mas na obra dele como um todo, é essa escrita, não podemos dizer assim, sensível, poética, que tem uma certa sonoridade portuguesa que a gente escuta também no uhum, Saramago, né? Que, em geral, quando você está conversando com alguém que fala português de Portugal ou próximo a isso, é o óbvio, você escuta aquilo, então você está entendendo que é dali que vem. Mas quando você está lendo alguma coisa, aquilo não é tão óbvio. E no caso dele, a leitura é, dos textos dele te fazem pensar assim, dessa maneira que vem aquela sonoridade pra gente, já sabendo sim. que aquilo é um livro de uma certa entonação lusitana, assim, né? E é um pouco do que eu sinto parecido, assim, com o Saramago, e o Saramago fala que o Walter é um cara que um pouco, assim, pela sua produção literária, um pouco modificou a literatura ou a língua portuguesa Uhum. pela forma, né, dele escrever. Então, eu sei que você curte muito ele, e é uma fã de carteirinha, Sou. é, e acho que tem a ver com esse estilo dele, né? Tem, tem, tem. É assim, aquela coisa de a gente ir marcando no livro, né? As partes que a gente mais gosta. Eu Uhum. marcaria esse livro inteiro. Eu marquei tantas páginas, eu marquei tantas passagens, porque assim, o que ele escreve de muito simples é muito bonito, né? São É. construções que a gente pensa, né? Outro dia a gente estava falando aqui nesse canal mesmo, a gente falou de Aline Bay, a gente falou do Socorro Cioli, como elas constroem cada frase, né? De um jeito bonito, assim. Aí a gente pega uma ou outra frase e fala, nossa, como é que ela pensou nisso? Para mim, o Walter Ugumã é um negócio assim, como é que ele pensou em cada página, em cada frase que ele faz aqui, e que para ele deve ser muito natural, né? Porque o livro inteiro é bonito. É. Ele tem uma escrita diferente, uma escrita que escreve de uma forma poética a prosa, né? Então é Prosa, muito difícil de você escolher. Eu também anotei muitas coisas, e difícil de escolher que trechos aqui vamos ressaltar, porque Uhum, tem tanta coisa bonita, né? é isso, Sonora. é isso. Aí, vamos ler uns trechinhos? Vamos lá, Eu quero começar por um dos que eu acho mais bonito, vai lá. assim, eu acho que esse aqui, ó, bem no comecinho ele fala assim, pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. E eu acho tão real, sabe, Lindo. ultimamente também. E para minha vida tem muito significado, assim, nos últimos tempos. Eu acho que quando a gente realmente quer uma coisa e a gente sonha e a gente vai atrás, a gente emprega uma energia naquilo, aquilo acontece, né? Então a realidade aprende. É tão bonito. Fala uma você. É, tem uma aqui que eu gostei, um parágrafo que ele diz assim: o Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, por vezes na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera, crianças que viviam como a demorarem-se na volta para casa por terem sido enganadas pela vida. Nessa urgência dele, Hum, né, de querer ser pai, nessa sim, paternidade. Tem um outro aqui, sim. curto, que diz assim: quem tem menos medo de sofrer tem maiores possibilidades de ser feliz. Que O medo assombra lindo! tanto, né, a gente que acaba sendo menos feliz com ele. Conta aí um outro É, teu.
Aqui tem dois trechinhos que ele fala muito sobre essa coisa dos filhos, o que eles são e o que eles vão carregar, né? Ele diz assim: sentia que, se o filho vingasse, a sua vida valera a pena. Curvava-se da tristeza e prosseguia no insondável que os filhos são. Os filhos, dizia, levam dentro de si famílias inteiras. E aí, mais pra frente, ele diz: pensava secretamente que os filhos podiam ser só uma vingança contra o peremptório da morte, como uma revolta contra o apagamento absoluto, como se fosse de Uhum. acreditar que através das crianças se criavam, se podia perdurar ainda. É isso, É, né? É você continuar mesmo depois de morto ali, né? Esse legado que você deixa nos filhos. eu anotei esse também. Tem um outro aqui que eu anotei. Quem perdeu a mãe perde para sempre e nunca mais para de perder. Nossa, uau, é isso. É isso, é Que isso, é incrível, né? isso, Que é incrível. isso. Muito, muito É, bonita. tem um outro aqui, um pouquinho maior, diz assim: o gemúndio amargava e julgava que estar velho era depositar-se nas mãos dos outros, como para um sacrifício. A cama de um velho Uhum. poderia ser como o altar, que se vai floreando lentamente com terços e santos, até que alguém venha cravar a adaga para cumprimento da oferta da alma à transcendência. Que texto bem Sim, construído. sim. Ah, é tudo muito bem construído. É, os filhos, pensava ele, são modos de estender o corpo e aquilo a que se vai chamando alma. Uh, Como é que Uau! pode, né? Criar tantas coisas assim tão bonitas, né? Tão bonitas. Eu vou ler uma última aqui, que para mim é uma das mais bonitas do livro Vê também, lá. que assim, ele tá no final, mas eu nem acho que seja um spoiler, assim, porque Uhum. é muito, muito geral, é muito bonito. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa que nunca estaremos sós. Ah, que bonito, né? Tem uma coisa Lindo! bonita sobre isso, eu acho que liga bem ao título, né? O título desse livro, eu acho que tem a ver com isso, remete é, tanto ao filho, né, quanto à construção de uma pessoa, de um homem que quer ser pai. É, mas eu acho que o principal aqui é o convite para a gente entender que o conceito que a gente tem de família biológica, essa imediata, assim, não é exatamente o que ele quer dizer ali, né? É algo, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, é algo similar com o que eu vivo aqui na Austrália, que dentro da cultura aborígene, é, existe um certo conceito um pouco mais amplo de família, que não precisa ser essa família consanguínea, assim, né, da gente. Ela tem uma espécie, assim, de extensão maior, de uma vida mais coletivista, menos individualista, e esse livro me fez Uhum. pensar nessa vontade que a gente tem de pertencer, de cuidar, de ser cuidado, de, claro, a gente vem de um pai, de uma mãe, mas esse conceito de família pode e deve ser bem maior do que isso, que a gente é o produto de Claro, muitas gerações, né, de muita gente é e ajuda a construir quem a gente é. E se você olha para trás a história, é infindável o número de pessoas para chegar em você e ser quem você é, desse jeito, né? exatamente, exatamente. E é de quem cruza o teu caminho, né? É de quem te agrega ali, um pouco que você pega do outro, e um pouco que você deixa de você, é isso que vai construindo, né? E essa É, coisa do amor, eu acho que é muito, muito marcante aqui, né? Quando você ama e você está aberto para o outro, né? Ele fala de preconceito, ele fala, né, da questão do homossexualismo e do preconceito, sim. como o amor supera isso, né? E é muito bonito, eu acho que é isso, é como o amor supera e olhar muito pra gente, né? Para quem a gente é o quanto o outro construiu, né? O quanto o outro foi importante para a construção de quem a gente é. É Ah, muito lindo. bonito. Me tocou muito, eu acho que a construção dos personagens, até mais do que o enredo, né? Mais do que a história, as temáticas que ele toca, um pouco É, dessas que você falou, eu acho que vale a pena
por isso, né? E também uma coisa que eu não sei se na tua edição era assim, pelo menos na que eu li, o prefácio do livro era do Alberto Manguel, que é uma pessoa que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, que escreve é, sobre literatura em geral, sobre histórias de leitura. Ele tem um livro maravilhoso sobre uma história da leitura. é, Ele foi um desses leitores do Borges na Argentina, quando o Borges já estava cego. Ele era uma dessas pessoas que leu para ele, né? Que Aham, funcionava aham. como os olhos dele. E ele é o que assina o prefácio desse livro. E ele conta uma história lá sobre essa vontade, né, que surge na cabeça das pessoas, por exemplo, materializada lá na história do Pinóquio, da vontade de transformar um boneco em filho, né, de dar vida, Aham, né, a um boneco. Ele conta isso lá e outros sei, mitos que estão em momentos diferentes, que eu achei muito bonito também, que faz parte, pelo menos, dessa edição que eu li. Não sei se ela está sei. presente em todas as edições, mas um Uhum. lindo livro, acho que Não, vale. nesse aqui, esse daqui é um dos primeiros, ainda acho que é da Kozak Naif. Ah, tá. É, e não existe mais, né? Ele lançou, eu tenho todos os primeiros livros da obra dele aqui, dessa Pela Kozak edição Knife. aqui, pela Kozak Naif. Eu tenho acho que uns 5 ou 6 livros dele aqui. Aí depois ele parou, né? Ela parou de publicar no Brasil, Sim, enfim. sim. E aí ele depois vem os próximos que aí eu não Que é da tenho mais. Azul, né? Eu acho que é a Biblioteca Azul, sei lá. Eu tenho aqui o último dele, Educação da Tristeza, que Sim, aí já é Biblioteca Azul, Biblioteca é, Azul. Então, mas e aí nesse daqui não tem prefácio, nesse daqui já começa com entendi. o texto dele mesmo. Então, mas são todos assim, com essa capinha, assim, Sim, é bem eu bonita tenho a um antigo coleção. também que eu tenho dele, outro título, é dessa coleção também, mas esse que eu comprei no Kindle, tinha esse prefácio que eu acho que vale muito a pena. É um Vou prefácio que é até procurar. interessante de se ler depois que você lê o livro também, porque te Aham, dá um sabor especial, sei lá, é algo muito sei, interessante. sei. Tem uma coisa que eu queria contar, que eu fiquei lendo e fiquei pensando nisso, que foi o Sim. seguinte, eu li esse livro. Quando foi? Foi logo que lançou, assim, eu conheci Walter Ugumãe, assim, quando começaram a sair essas edições, e aí eu fiquei muito encantada, e aí eu comecei a ler um livro atrás do outro, eu já contei isso aqui no canal, e comecei a ler muito Walter Ugumãe. Isso faz, sei lá, eu acho que uns 10 ou mais anos, não sei, mais ou menos uns 10 anos, vai. E aí eu li esse livro, eu amei, eu não era mãe ainda, e aí ficou na minha cabeça, e eu sempre fiquei com isso de, ai, que livro bonito, que livro bonito, que livro bonito. Só que eu nunca mais revisitei esse livro. E aí agora, para gravar aqui para o canal, eu falei assim, vou reler, e que prazer que eu vou ter de reler. Quando eu comecei a ler, eu fiquei com medo, mas com medo de não ser mais De aquilo, porque estragar. era um livro, porque era um livro que eu tinha em alta conta, assim. Aí eu falei, imagina se de repente não é, porque a gente muda. E aí você tem um novo olhar para aquele Claro. tema, para aquele texto. E aí eu falei, caramba, e se eu não gostar? E eu fiquei com muito medo de não gostar. Mas aí depois eu fui lendo e fui me apaixonando de novo por cada página dele. E falei, não, eu acho que é isso. Walter Ugumãe é sempre Walter Ugumãe e eu amei de novo. Vale a releitura. Vale, vale, vale. Tá certo. Vamos falar então dos livros primos. Vamos lá. Quais que são aqueles livros parecidos com esse? Então, se você gostou de Walter Ugumãe, Mal, o que que você indica pra gente um livro primo desse, algo similar? Tá bom. Eu vou indicar três livros diferentes que me vieram à cabeça. Sempre como a gente faz aqui, não necessariamente eles têm a ver com a história, nada disso. Às vezes é pelo Sim, gênero, às vezes é pela temática, pela época, sei lá. é. Então, um primeiro primo que eu queria ressaltar, da Socorro Acioli, de quem a gente já falou aqui, mas de um outro livro, que é A Cabeça do Santo, de 2017, que eu também acho escrito nesse estilo Uhum. realista mágico, também toca em temas como a solidão, religiosidade, família, e também tem uma espécie de prosa poética, assim, não é igual, não tem o mesmo registro dele, mas eu indicaria, acho que é um ótimo livro também nessa linha. O segundo, mais um clássico, assim, da literatura no Brasil, é O Grande Sertão Veredas, de 56, do Guimarães Rosa, que é tida como uma das maiores obras da língua portuguesa, e acho que justamente por essa inovação na linguagem, que vai além de uma prosa comum e que aborda também temas existenciais que estão aí presentes na obra do Walter, né?
E por fim, um autor de quem eu gosto muito da língua portuguesa, mas também tem essa sonoridade um pouco diferente, né? É o Mia Couto. E eu queria destacar o Terra Uhum. Sonâmbula de 1992, que curiosamente também tem um órfão ali, tem um dos personagens, é um órfão, um livro pesado, assim, um livro forte, mas que também tem esses saltos aí, né, para passado, é, trata um pouco das esperanças de um futuro um pouco diferente, de sonhos de uma pessoa que pensa no Moçambique diferente daquela guerra civil que estava acontecendo ali naquele momento, mas também está dentro desse mesmo registro de realismo mágico, que eu entendo essa obra também faz parte, e toca em temas similares de memória, de identidade, de família, e também de uma forma lírica, poética, de alguém que entende bastante de produção de poemas e esse tipo de literatura. Conta um pouco dos teus. Ah, eu vou te dizer que eu não consigo achar os primos assim muito similares, porque para mim é muito único esse livro e a escrita do Walter Ugumãe. Mas eu pensei aqui, eu pensei em Mariana Salomão Carrara, né? Tem um livro Hum, dela que é Se Deus Me Chamar Não Vou, que ah, fala um sim. pouco de é muito bonito e é o olhar de uma criança e fala um pouco de família, mas não tem nada a ver assim, né? A temática até que bate um pouco, mas enfim. Mas eu queria falar um pouquinho dessa escrita diferenciada, então eu indico muito os livros do José Saramago. Eu acho que qualquer livro do José Saramago tem muito dessa escrita muito bonita, muito diferenciada, muito bem trabalhada. Então eu acho que qualquer livro do José Saramago pode ser um primo, assim, nesse sentido da escrita. E eu quero recomendar todos os livros do Walter Ugumãe, porque em todos ele tem essa prosa poética, assim, esse jeito bonito de escrever, que, assim, eu leio Walter Ugumãe, qualquer que seja o livro, qualquer que seja o tema, eu leio sorrindo, porque é isso, a cada frase eu fico suspirando, assim, putz, que bonito, que construção, que... Então eu indico todos os do Walter Ugumãe. Legal. E ele Desculpa, diz que não... fez bem, fez bem. E ele diz que este livro, esse especificamente, seria uma espécie de recomeço, né? Porque ele construiu 4 romances anteriores a esse, que teriam uma espécie assim de arco da vida das pessoas, né? Hum, Começa com um personagem que é criança, depois adolescente, uma pessoa aham. mais velha, até uma pessoa bem mais velha. E esse seria uma espécie assim de recomeçar a escrita dele É, numa. As histórias não têm a ver uma com a outra, mas ele que não, um pouco sei lá, ele mesmo definiu que primos eram esses entre os livros dele, né? sim, E esse aqui sim, seria uma nova fase, né? Uma nova safra. sim. E esse é um dos livros que, assim, o Walter Ugumãe, ele trata muito de temáticas muito duras também, e aí eu saio dos livros dele um pouco angustiada, sempre, assim, são livros sempre que mexem comigo, Uhum. e eu saio um pouco angustiada, mas esse, eu saio feliz, eu saio com esperança, sabe? Então tem um pouco de diferença, assim, dos demais, assim, que mexem muito, mas me dão uma angústia, e esse me deu esperança, então, é um dos que eu mais Vou te gosto. falar, você sabe que acho que ele cumpriu então com o objetivo dele. Eu escutei uma entrevista dele falando especificamente sobre esse livro, que era o objetivo dele, que as pessoas em geral, quando liam a obra anterior dele, não saíam tão bem, saíam mais deprimidas, um pouco mais Tá vendo? afetadas, né, pela obra. E que esse ele queria provocar uma reação diferente, que a pessoa saísse bem do final do livro. Então você está materializando o objetivo que ele tinha. Missão cumprida, Walter Ugumãe. Isso aí. E conta aí Legal, pra gente legal. que outros livros são primos desse, ou que outros livros vocês gostariam que a gente esmiuçasse um pouco aqui a vida, a obra dessas pessoas. A gente está bem curioso aí em saber. É isso aí. Não deixa de curtir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e a gente está sempre por aqui. Até a próxima, Má. Até.